Luciano entrar, certo? As pessoas vão entrando, aí quando o Luciano entrar... Você pode clicar aqui, vai assinar. Cadê ela? Esperando a Samara. Pode falar, depois você vai escutando, tá? Tô iniciando. Sim, pode falar o que você está escutando. Ilô. Bom dia a todos e a todas. Estou só aguardando a parceira para a gente dar início. Pronto. Aqui, né? Fazer transmissão. Aguardando, Luciana. Olá! Só que como tá no mudo, eu não tô ouvindo. Tá me ouvindo, Luciana? Agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou. Tá? Perfeito. Ah, tudo bom? Não. Então, bom dia a todos e a todas. É um grande Bom dia. prazer, né, estar novamente nesse espaço para a gente discutir um tema tão importante, né? O aborto se propõe a isso, ações de enfrentamento contra, né, a violência contra a mulher. Meu nome é Maria Bethânia, sou pedagoga aqui do CREAS, do Camaragibe, CREAS do Camará. O CREAS, né, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, tem o objetivo de atender famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, tá? Através do atendimento, acompanhamento, orientação e o acompanhamento, né? Hoje, minha colega de live, Luciana. Olá, bom dia a todos. É um prazer, né, de estar com a minha companheira Bethânia. Sou Luciana Mello, sou psicóloga aqui do CREAS, também atuo aqui em Camaragibe, no meu consultório particular, né? Sou terapeuta cognitiva comportamental e tenho o prazer de participar desta live. Obrigada. Então, a proposta para hoje é a gente dialogar, né, refletir um pouco sobre o ciclo de violência, né, doméstica e familiar contra a mulher. Né? Pois bem, Bethânia, o ciclo de violência, né, é visto como uma forma de agressão que se manifesta nas relações abusivas, né? Essas relações abusivas no contexto conjugal. E ela tem 3 tipos de ciclo, que é o aumento da tensão, o ato da violência e o arrependimento, que a gente chama de lua de mel. Esse ciclo, né, que aí, pelo que você já traz na tua fala, o ciclo, se trata, né, de um processo de repetição, né, da violência doméstica, né, e familiar contra a mulher. Também podemos chamar de violência de gênero.
Luciana. Uhum. Então, exatamente. E aí, um dos primeiros ciclos dessa violência, que a gente chama do aumento da tensão, é quando o agressor ele começa a apresentar comportamentos de agressividades, ele passa a ser mais tenso, ele demonstra uma irritabilidade, né, de coisas simples do dia a dia, chegando a como ter acesso de raiva, de fúria. E até alguns momentos ele começa a humilhar a vítima, ameaçar a vítima, destruir o objeto da vítima, né? Causando várias emoções negativas, como o medo e a tristeza, trazendo também alguns sentimentos, como a tristeza propriamente dita, a angústia, sentimento de culpa, ansiedade, né? Até desilusão sobre a sua realidade. E um outro. Oi, pode falar. Só aproveitando, né, para agradecer, né, as pessoas que estão entrando, Barreto, Alisson, o José também entrou, agradeço, né, é muito importante a participação de vocês. E aí, Luciano, também para complementar um pouco a tua fala, quando você fala do aumento da tensão, a gente pode dizer também que esse aumento da tensão, ele se dá, né, pela o tempo de exposição, né, da mulher à violência, né, e que pode causar, né, uma série de complicações, entre elas as doenças psíquicas, não é isso? Isso, causa muita doença porque ele vai trazer um dano de auto determinação do desenvolvimento pessoal dela. Entende? Vai mexer com a autoestima, vai causar ansiedade, pode desenvolver quadros depressivos, bem como desencadear outros tipos de transtornos já pré-existentes. Nesse momento, a mulher normalmente ela tende a esconder, né, os fatos vivenciados das pessoas mais próximas, né? É o momento também em que há o isolamento social, né? Aí, voltando um pouco ao que a gente refletia a semana passada, eu e minha companheira da semana passada, Amélia, que a pandemia, né, ela traz para toda a sociedade, né, enfim, não só no Brasil como no mundo, a imposição da gente estar no ambiente familiar por uma questão de prevenção, né? Porém, contudo, nesse contexto, a mulher, o ciclo da violência, esse aumento da tensão, ele também é um dos componentes que vai fazer com que essa mulher esteja reclusa dentro de casa, não é isso? Proibida, né? E como eu estava falando a semana passada, muitas vezes a mulher não pode ir na venda, não pode ir no mercado, não é isso? Mas é algo que antecede, né, o isolamento social obrigatório por uma questão de prevenção, né? Nesse caso, a mulher, ela mais uma vez está tendo os seus direitos violados, não é isso? Betânia, porque nesse período ainda, ela tenta negar a realidade dela, né? Por mais que ela esteja sofrendo a violência física, a violência sexual, a violência moral, a violência patrimonial e a psicológica, ela nega. Então, ela vai negar não só para si, como para a sociedade. É importante que você traz e nessa primeira fase do ciclo, né, da violência, o aumento da tensão, você já fez uma associação com as formas de violência, né, tipificada na Lei Maria da Penha. É isso? Que é a psicológica, a moral, a patrimonial, a física
dia sexual. E pode haver uma associação. Na verdade, nesse primeiro ciclo, a mulher também ela tem todos esses direitos violados. Exato. Apesar de esses direitos ser de uma forma bem mais leve, porque ele passa a ser muito mais agravante quando vai para o segundo ciclo, que é o ato da violência. Quando o agressor, ele apresenta, na verdade, uma explosão, né, de ações. Né? E essas ações ele chega a cometer a propriamente dita a violência, né? Ele começa a agredir de forma física, muito mais intensa, ele começa a ameaçar, ele começa a torturar tanto fisicamente como psicologicamente, ele busca, como é que eu posso dizer, objetos perfurantes, né? Ele desenvolve comportamentos muito mais agressivos, chegando a sufocar a vítima, estrangular a vítima, utilizar arma de fogo. E ainda mais causa um dano psíquico muito maior. No caso, você está falando já da segunda fase, né? Que é o ato da violência propriamente dito. Né? Uhum. Sim, eu queria fazer só agregar, né, a tua fala, dizendo o seguinte, que pelo que você traz e pelo que a gente encontra, né, na literatura, inclusive o próprio Instituto, né, Maria da Penha, né, que a gente buscou se embasar um pouco na leitura para poder trazer esse diálogo hoje para vocês. Nesse segundo momento, a mulher, ela desenvolve, a gente pode dizer que ela desenvolve uma consciência da violência que está vivendo. E aí você traz essas formas de agressão física, né? Leva a gente a refletir também que nesse momento, essa segunda fase, né, da violência, o ato de violência, ele é extremamente perigoso, né? E cruel, e a mulher aqui, ela pode vir a sofrer um feminicídio. Mesmo ela tendo consciência, né, que esse agressor está fora de controle, ela se sente paralisada. Devido a quê? A várias emoções, medo, né? Será que ele vai... O que vai acontecer? O que pode acontecer se eu denunciar? E aí é justamente nesse momento, devido ao medo, né, a tristeza, da decepção, né, até também com raiva por conta do comportamento dele para com ela, é um momento que ela busca uma alternativa. Qual é o tipo de alternativa que ela busca? Ajuda. E quais são as ajudas que ela vai atrás? Denunciar na delegacia, procurar um órgão de defesa, de proteção mais próximo da sua residência. Às vezes procura até um posto de saúde, ou então até a escola do seu filho. Entende? E aí ela está com uma tensão psicológica tão grande que ela já começa a apresentar alguns sintomas bem severos. Começa a ter insônia, ela já começa a apresentar perda de peso, ela desenvolve a fadiga, começa a ter ódio pela sua vivência, a solidão, né? Porque ela acredita que ninguém vai poder ajudá-la, começa também a ter pena de si mesmo e várias outras alterações e pensamentos disfuncionais provocados pelo ato da violência. Eu penso que nessa fase seja a mulher ela possa ser mais comum ela ser acometida do processo de depressão.
É isso? Ela pode entrar, sim, num processo de depressão, sim. E se ela tiver alguma outra patologia, pode também ser desencadeada. Já em relação ao homem, né, o agressor, eu acho que é importante a gente usar esse termo, né? Que é agressor, Hum, ele faz a escolha, né, consciente da violência que está impondo à mulher. É isso? uhum, Inclusive, nesse momento, você fala dos objetos, né, que ele escolhe, né, uhum, para violar essa mulher, né, e as partes do uhum, corpo que são atingidas, né? uhum, Lembro um caso, né, que eu acho que ocorreu no início do ano, ou fim do ano passado, mas que ele voltou à tona, né, agora há pouco. E aí que a mulher, ela separou, né, do companheiro e estava tentando, né, levar, enfim, seguir sua caminhada. E ele estudou toda a trajetória, né, dela, a rotina dela, os horários, e quando ela retornava do trabalho, né, à noite, ele jogou ácido, né? Então ele premeditou, né? Conscientemente ele fez a escolha, não é isso? E uhum. precisa ser responsabilizado pelos seus atos. Exato. Ele, concordo, realmente, ele precisa ser responsabilizado, né? E uns órgãos que a gente pode buscar essa responsabilização é através da denúncia, denunciando ele na delegacia, denunciando ele nos serviços de apoio, né? Por exemplo, pode buscar a coordenadoria da mulher, pode buscar o CREAS, pode buscar o CRAS, enquanto outros serviços também de saúde, né? Josafá até trouxe aqui uma. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nosso amigo Josafá, ele falou que a rede deveria oferecer esse apoio. A rede está oferecendo esse apoio. Precisa a mulher se empoderar dos direitos e buscar essa ajuda, tá? E Marquinhos também trouxe, aproveitando, eu vou só acrescentar, porque está muito ligado no que a gente está falando, é, como os funcionários da unidade de saúde podem deparar com essa situação de violência da mulher e o mesmo a vítima não relatar por sentir medo. Mas às vezes essas mulheres já têm vínculo, né? E às vezes tem um momento que ela consegue falar algo. O correto é buscar um apoio muito mais especializado, mas é preciso dar o primeiro passo. Se eu chego eu vou dar até um exemplo, que eu fui fazer uma visita aqui na comunidade, e aí, quando eu estava fazendo a visita justamente na unidade de saúde, eu fui abordada pela como é que se diz? Pela uma usuária do posto. E aí ela Usuária, trouxe a necessidade, uma usuária do posto da unidade de saúde. Aí, quando ela me abordou, eu pude oferecer, né, quais eram os caminhos necessários. a Luciana está tendo um problema de conexão, né? Cláudio, né? Obrigada, Cláudio, pela participação. Nosso companheiro aqui do CREF, né, orientador social, ele fala que a maioria das mulheres que vivenciam a violência, né, elas sentem vergonha, né? A mulher, ela, o ciclo, né, da violência, ela faz com que a mulher se coloque no lugar da culpa, né? Uhum, Culpa uhum, patriarcal, né? Que é o machismo, né? Que é justamente essa imposição, né, cultural
de que a mulher ela é inferior ao homem, né? Então, o homem chegou em casa depois de um dia de trabalho e ela não atendeu às necessidades dele, ele ficou furioso, ele agrediu e ela se coloca no lugar da culpa. Porque culturalmente a gente, né, enquanto mulher, é ensinada a ficar nesse lugar. E a gente precisa criar ações, né? A própria Lei Maria da Penha, de forma muito inteligente, ela já pensa, né, nessas ações de prevenção, que pode se dar no ambiente escolar, né? Mas sabe o que Onde é, Desculpa. Sabe o que é, Betânia? Porque às vezes não. Geralmente nós, né, somos criados, como você mesmo disse, como mulheres submissas. São crenças que são construídas durante nossa infância e que precisa ser trabalhada, né? A mulher ela não é criada com um olhar de poder, né? O poder está no homem, mas na verdade nós mulheres temos o poder, porque a gente consegue ser mãe, mulher, filha, amante, trabalhadora. Então a gente pode muito mais. Lu teve problema, gente. Pode continuar, Lu. Tu conseguiu ouvir? Deu um cortezinho, você pode repetir, porque você estava numa linha de raciocínio muito interessante. Eu estou falando o seguinte: cognitivamente, a gente, quando é criança, a gente vai desenvolvendo crenças, né? Que para a psicologia cognitiva, a gente pode dizer que é a crença central, que é durante toda a nossa infância. E que a gente vai utilizando ela durante todo o nosso processo evolutivo, certo? Chega um momento numa fase que ela vai ativar como pensamentos automáticos. Como assim, Luciana? Ela vai. Se quando ela era pequena, ela acreditou que a mulher não tem valor, ela pode, no futuro, usar isso como este momento de acreditar. Eu não tenho valor, eu não sou capaz, né? Eu não posso ser abandonada. Isso é desenvolvido durante todo o seu processo de desenvolvimento. Então, o que que acontece? Ela passa a acreditar mesmo que o homem tem muito mais valor, que o homem pode muito mais e que o homem ele pode abandonar se quiser. E que ela, o que que ela vai fazer? Ela vai deixar de valorizar, né? Ela vai deixar de buscar atrás das condições, porque se ela parar e pensar, ela consegue ser mulher, como eu estava dizendo, consegue ser filha, ela consegue ser amante, ela consegue ser empreendedora, né? Ela consegue trabalhar em outros ambientes, ou seja, a mulher ela é empoderada. Só que ela precisa se empoderar dos direitos dela. Ela tem que entender que ela precisa se amar para poder amar o outro. Ela não precisa do amor do outro. Ela precisa de si mesmo. Entendeu? Ela não precisa que o homem chegue para ela e diga como você é bonita. Não, ela tem que acreditar que ela é bonita, né? Quando um homem chegar para ela, porque é uma das situações que ele causa, né? Degredir a imagem dela. Ah, você tá gorda, né? Porque quando a mulher casa, ela muda o corpo e aí o homem, ah, você tá gorda, você não serve para nada. Ela não precisa dele para acreditar nisso, ela precisa acreditar nela. Porque a beleza dela, as condições dela, tá nela, não é o outro que vai dizer. Entende? Assim, eu fico muito feliz, Lu, quando você fala assim, de mim, mulher, né? Da gente, mulher. E aí eu volto um pouco, né? A semana passada, quando a gente discutia, eu e a Amélia, e eu trouxe um pouquinho da minha experiência, né? E quando criança, que eu não queria ser menina.
porque eu olhava e via que as mulheres que estavam ao meu redor, eu não conseguia ver essa força nelas, né? Mas, e que você traz, né? Isso é um processo ensinado, né? Culturalmente, e nas relações familiares ele é reforçado, né? Na escola ele é reforçado e é um processo que precisa ser desconstruído. E, assim, você falando, você descreveu minha experiência pessoal. Eu tenho muito orgulho de falar disso, né? A gente precisa, né, fazer, eu acho que o processo, né, psicoterapeuta, a gente vai ter a oportunidade de refletir um pouco sobre esse, né, essa retomada mesmo, né, fortalecer essa autoestima, se ver enquanto capaz, né, a Uhum. mulher, se ela for criada num ambiente, né, em que ela vai ser valorizada, né, onde vai ser desenvolvidas suas habilidades, suas competências, né, ela pode dominar o mundo, né? Uhum. Tem muitos exemplos, né? A própria Maria da Penha, né, é um exemplo, né? Então, era uma pessoa que tinha um nível educacional alto e o ciclo de violência, né? A cultura patriarcal a fez se perder em sua autoestima e quando ela consegue quebrar o ciclo, né, ela, assim, o que a gente vivencia hoje enquanto a Lei Maria da Penha é resultado, né, da luta, da trajetória dessa mulher, né? Uhum. Eu queria fazer um recorte aqui, acho que é importante agradecer a Cessa, né, da Coordenadoria da Mulher, que está nos prestigiando, e toda a equipe. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês, tá certo? E tinha José, que ele fala sobre a rede de apoio, né? E aí, quando a mulher faz a denúncia e a rede de apoio? A Lei Maria da Penha, né, é uma lei que trouxe assim grandes avanços, né, para a mulher brasileira em todas as áreas, né, mas é importante a gente dizer, né, a semana passada a lei completou 14 anos, é uma adolescente, e como toda adolescente ainda tem Um um longo processo. de desenvolvimento, né, de progresso, é importante dizer que existem muitas cidades, né, no interior do estado, enfim, em outras cidades, as cidades ribeirinhas, né, onde a rede de apoio, né, da mulher, o sistema de garantia de direito, ele precisa ainda ser implementado, basicamente. Exato. Isso é importante a gente dizer. Então, o Agosto Lilás, ele é também para a gente refletir que a luta continua. Continua. Isso, Isso. Luciano. Isso. Exato, continua. E aproveitando, né, voltando sobre o ato de violência, né, realmente o medo, sentir medo impede que a mulher vá buscar essa rede de apoio. Mas é justamente nesse momento de ato de violência que ela vai buscar, vai denunciar, né? Ela vai sair desse casulo e apresentar a sua dificuldade em relação a essa situação, porque sozinha ela não consegue. Isso é que ela tem que entender. Né? Por mais que ela pare e reflita, mas ele é meu esposo, ele é pai dos meus filhos, eu vou me separar, a condição financeira, a condição social, ela tem que buscar essa ajuda nesse momento. Ela não pode deixar ir muito mais além. Só aproveitando, né, que você fala que a mulher ela tem a consciência da violência e nesse momento ela busca o apoio, né, reforçando
a importância da rede de apoio, né, do sistema de garantia de direito para amparar essa mulher na hora que ela toma essa, né, iniciativa, né, na hora que ela cria coragem. Ela precisa ter toda a retaguarda, né? E aí, fazendo, enfatizando, os canais de denúncia, como é que a mulher pode, né, quem a mulher pode recorrer no momento em que ela deseja fazer essa denúncia, né? O 153, né, da Brigada Maria da Penha, o 180, né, que é um número nacional, que a mulher pode acessar de qualquer lugar do país, e o 190, que é o número da Polícia Militar, né? Aqui, em Camaragibe, eu gostaria de enfatizar, né, ressaltar aí a coordenadoria, né, da mulher, que se desenvolve ações de política, né, de proteção à retaguarda da mulher. Uhum. E aí, dando continuidade, como é que se diz? Nossa pedagoga, a terceira fase, né? Porque a partir que ela denuncia, a gente vê, ele vai vivenciar a última fase, que é o arrependimento lua de mel. E nessa fase, o homem, ele eita, poxa. É como ele, como é que eu posso dizer? Ele representasse um falso arrependimento, né? Ele vai fazer com que a vítima acredite que realmente ele não vai mais cometer esse ato, né? Então, assim, ela vai desenvolver o sentimento de culpa, vai ficar triste, vai achar que ela foi a causadora dessa violência, né? Onde, na verdade, não é ela, certo? Deixo bem claro que ele é o agressor, então ele vai fazer de tudo para convencê-la, né? Vai mexer com o lado emocional dela. Ele vai usar de artimanha, por exemplo, os filhos, a questão financeira, a questão social, né? Porque a gente casa e não quer se separar, porque se separar, eu vou acreditar que eu fracassei no casamento. Então, assim, ele vai utilizar de toda a artimanha para fazer com que ela vá retirar a queixa. E muitas mulheres, né, por estar fragilizadas emocionalmente, elas vão ao órgão, né, de proteção e retira. E às vezes essas mulheres estudam medida de proteção, né? E aí, às vezes, desiste dessa medida, acreditando que aquele homem vai voltar a ser aquele homem que ela imaginava, né? Porque vai ficar só numa ilusão. Essa fase do arrependimento, a gente também pode, né, arrependimento, acho que A falsa lua de mel, né? também chamar de fase da negação, né? O agressor, ele nega, né, sua conduta, seus atos praticados, para fugir também da responsabilização legal. Né? E aí... Mas só um minutinho, Betânia. Só completando essa tua... Não, desculpa. Deixa só eu concluir, Lu. É importante enfatizar aqui, né, que antes, né, quando a mulher, no ciclo de violência, se via nessa fase aí, né, do arrependimento ou da negação do agressor, ela, que já tinha ido na delegacia, muitas vezes prestava a queixa, né, ia lá achando que o homem ia mudar, né, e retirar, né, com a Lei Maria da Penha não há essa possibilidade, né. Outra coisa importante é que a mulher, ela não é exclusiva, né, a única, ela não deve ser a única a fazer a violência, a denúncia, né? A pessoa
da sociedade, porque a sociedade ela tem que ser responsável, ela tem que se sentir responsável pela proteção da mulher. Ela também pode, né? Um vizinho, a mãe, o pai, o irmão mais velho, né? A agente de saúde, né? Ela pode fazer essa denúncia, ela pode e ela deve, né? É um dever social, né? E o homem, ele não tem mais essa possibilidade, né, de manipular a mulher para que ela vá na delegacia retirar a queixa. Isso não Então, pois bem. Pois bem, Betânia, quando você trouxe a questão, logo a questão da negação, né? Ele nega o comportamento dele, mas a mulher também nega. Só que ela não está deixando de estar sofrendo a violência, não. Até Geisa me perguntou, né, se essa manipulação também tem a violência psicológica. Tem sim, Geisa. Ela tem a violência. A violência, ela está nos 3 atos. Tanto na primeira, como na segunda, na terceira, a violência psicológica, ela é a maior dessa situação. Ela é muito grave logo no início, porque ele já vai deixando sequelas, ele deteriora o lado psíquico da mulher. Entende? Faz ela acreditar que ela não vai conseguir, que ela diminui a autoestima dela, né, causando mesmo um sentimento de incapacidade. Então, assim, o terceiro ciclo também está relacionado à violência da mulher. E ela está tão fragilizada, né, que ela nem percebe que também está sendo violentada. Então, ela vai começar a negar os fatos, né, e se sentir tão fragilizada e acreditar na manipulação dele. E elas termina mesmo, tirando queixa, abandonando tratamento, desistindo de medida protetiva. Por mais que a lei assegure esse direito, mas ainda bem que com a chegada dessa Maria da Penha, né, com essa reformulação, a mulher, por mais que ela esteja fragilizada e denuncie e queira tirar a queixa não pode mais ser retirada. Né? Porque ela não consegue se perceber que ela precisa dessa proteção. Não é isso, Betânia? Isso. Outra coisa importante é que nessa fase 3, né, do ciclo de violência, pelo que você traz também, a mulher ela pode romper, né, o ciclo, ou o ciclo ele é renovado. Isso. Há uma manutenção do ciclo. Uhum. É isso? Isso, desculpa. Por mais que ele tente manipular, né? A mulher acredita que essa violência acabou. Não, ela vai. Se ela não fizer algo, né? Se ela não fizer um trabalho para se libertar dessa situação, ela vai ficar na manutenção. Pode agravar e chegar até ter o feminicídio. E aí, a mulher, ela mais uma vez, ela é revitimizada. Né? Uhum. E a cultura a cultura patriarcal enfatiza, né? Ela reforça o ciclo da violência contra a mulher, né? Por isso a importância da gente refletir, né? Desde os cidadãos pequenininhos, né? As crianças, os adolescentes, nas escolas, né? Eu sei que aqui em Recife, né, uma das escolas estaduais, o Silva Jardim, eles têm dentro da escola um núcleo de gênero, onde eles fazem uma discussão assim, muito bacana, né, com o objetivo de fazer essa desconstrução. Uhum.
Mas aqui em Camaragibe tem a Coordenadoria da Mulher, né, que trabalha justamente com essa política de proteção. Tem o CREAS, que também tem uma equipe especializada justamente para trabalhar essa demanda, né? Tem também os CRAs, que pode também dar esse apoio, bem como toda a rede de saúde. Lu, você estava falando, durante tua fala, tu fizesse uma associação do ciclo, né, da violência, e você também comentou que em algumas fases da violência vai se dar, né, as 5 formas de violência tipificada, né, na Lei Maria da Penha. Não é isso? Isso, exato. O ato, né, da violência propriamente dita, Isso. pode sim ocorrer as 5 formas de violência tipificada na lei. Isso, é verdade. Geralmente, na primeira, né, você visualiza mais branda, mas visualiza todo esse tipo de violência, que é a sexual, a moral, a patrimonial, a física e a psicológica. Na segunda também tem, só que é de uma forma muito mais agressiva, né? Porque aí é quando ele comete mesmo o ato da violência. Mas não quer dizer que na terceira também não existe. Existe sim a violência patrimonial, porque muitas vezes ele diz que ela vai sair de casa e que a casa é dele, então se você não me aceita, né, não me perdoa, então que você vai embora daqui. Como é que se diz? Também a questão sexual, né? Eu sou seu marido, a mulher nesse momento ela também não quer, mas como ele pediu perdão, ela termina cedendo mesmo sem ter o desejo, e tem a psicológica, né? Que aí é quando ele aprofunda muito mais para tocar nas emoções e na situação de fragilidade. Falando um pouco, né, das formas de violência, eu acho que é importante a gente refletir, né, que nós vivemos na era da tecnologia, né? Uhum. Aqui conversando, batendo papo, eu tenho certeza, né, que se o astronauta que está lá na Lua quiser entrar na conversa com a gente, ele faz isso, né, num apertar de botões, né? E Uhum. formas muito, né, comum, que tem sido muito comum hoje em dia, né, dessa violência contra a mulher, é a exposição. Muitas vezes a mulher não quer mais o namorado e aí dá um basta na relação e ele simplesmente pega as fotos, né, da mulher em situação de nudez ou os vídeos e joga na rede, né, como uma forma de desqualificar a mulher. É verdade. E é muito interessante, né? Que a gente pensa que a violência, esse ciclo de violência só vai acontecer quando a gente está casado, né? Começa pelas primeiras relações mesmo, os primeiros namoros mesmo, né? Quando o homem acha que é dono da mulher. Não é isso? E aí é muito interessante, né, trazer, porque Marcos pergunta se a mulher pode ir pessoalmente. A mulher pode ir pessoalmente, sim. Mas a mulher, se ela não puder ir pessoalmente, ela pode ligar para os números, né, que até que você já repassou, e que vai ter sigilo. Se ela não quiser falar o nome dela, a gente pode, como é que se diz, preservar o sigilo dela. Outra coisa assim importante, voltando, né, às formas da violência, em relação à violência patrimonial, né, a gente vê casos em que o homem ele tira, né, da mulher todos os recursos, né, inclusive, né, os recursos que
seriam para as suas necessidades básicas, né? Como a alimentação, como a moradia, né? Deixa ela totalmente desamparada, né? Como uma forma dela não ultrapassar os limites domésticos, né? Como meio de submetê-la sempre à condição, né, do isolamento e fazendo com que essa violência se perpetre. É verdade. É uma maneira dele manipular também, né? E de ter como condições de fazer a violência propriamente dita. Você pode ver que esse tipo de violência, ele acontece muito também no próprio ato, né? Porque aí quando vem as agressões físicas, as discussões. Lu, ficou sem áudio? Não, eu terminei a frase. Então, eu aproveito, né, para mais uma vez para enfatizar, né, os números que a mulher pode, se aqui em Camaragibe, né, recorrer para fazer essa denúncia, né, o 153 da Brigada Maria da Penha, né, que como a coordenadoria, né, trouxe, tem toda uma rede, né, todo um processo, né, de atendimento, de retaguarda, de proteção à mulher. É o 180, né, o número nacional, o 190, né, inclusive as mulheres que já têm a medida protetiva, né, que tem homens que se acham superior à lei, né, e mesmo com a ordem de restrição, né, eles insistem, né, a ultrapassar os limites. A mulher deve, né, acionar a polícia, enfatizando, né, o trabalho da coordenadoria da mulher, né, na retaguarda e as mulheres vítimas, né, de violência doméstica e familiar. Também dizer que toda a discussão, né, que a gente fez, a gente buscou o suporte, né, do Instituto Maria da Penha e a pesquisa deixa eu ver aqui, psicóloga, né, norte-americana, Lenore Alck. Isso. Alck. Exatamente, né? E aí é interessante que ela traz a importância do suporte emocional, né? Nessa vivência de violência. Por que o suporte emocional? É necessário fazer um trabalho de psicoterapia para saber lidar com o problema, a fonte do problema, para ajudar a lidar melhor. Como é que eu posso dar melhor condições de sair desse desconforto, desse sofrimento, né? Muitas vezes ela está tão presa que ela não se sabe qual é o caminho para essa libertação. É preciso desse trabalho, né? Esse trabalho pessoal, até para ela poder conseguir se empoderar das suas qualidades, das suas condições, para ela poder reconstruir o seu projeto de vida, né? Para que ela possa desenvolver uma mudança comportamental e ressignificar mesmo a vida dela. Porque ela tá vivendo a vida do outro e não a vida dela. Ela precisa de um trabalho para que ela possa se ver como pessoa, né? Se ver como um ser de direito, um ser de capacidade.
né, de um ser com autoestima, que ela possa buscar entre si essa motivação, essa condição psíquica, né, que está totalmente disfuncionada, que faz ela viver nesse ciclo de doença, porque causa um adoecimento. E se você não fizer esse trabalho, você não vai conseguir se libertar. Até para mesmo dizer, chega, basta, minha vida agora precisa dar um sentido. Mas isso precisa ser trabalhado. Então, ela precisa buscar na rede de apoio suporte psicológico. Não só outros suportes, mas principalmente o psicológico. Porque é o que vai ser também atingido. Assim, 3 palavras, né, da tua fala, eu gostaria de enfatizar. Brilhante tua colocação. O acompanhamento psicoterapêutico, né, ele é a base, né, do desenvolvimento, né, emocional dessa mulher, né, é o meio, né, um dos principal, onde ela vai, né, se empoderar, né, onde ela vai fazer o resgate de sua autoestima, né, para ressignificar a sua condição ou situação. Né? Isso, então, Isso. a gente vai fazendo, né, um fechamento, mas aí eu queria trazer essas 3 palavras, né, para todos que estão nos ouvindo, para as mulheres, né, que estão vivenciando essa situação de violência, né? Empoderamento, resgate de autoestima e ressignificação. Né? E esse processo, ele fica mais fácil, né? Quando a gente tem a lei nos amparando, né? Lei Maria da Penha, 11.340, e toda a rede de apoio, né? E um sistema de garantia de direito fortalecido. Né? Então, a lei ela avançou, né? E a gente precisa, né, implementar esse sistema de garantia de direito em todos os lugares do país, né? Naquela cidade mais remota, né? Naquela vila dentro da selva, né? Amazônica. Uhum. Aproveito para agradecer a todos, né, pelo dia de hoje, um imenso prazer, né, enfim, contar com a participação de todos. Eu também agradeço, né? Eu deixo que uma reflexão, né? Que eu sempre gosto de usar, que mulher não se bate nem com uma flor, né? E que mulher ela tem que ser cuidada, amada e respeitada em todo o tempo, certo? Então eu também agradeço, né? Espero, aguardo pela próxima live, né? Da continuidade do Agosto Lilás, e gostaria de só relembrar, né, a necessidade dos contatos de atendimento, né, que é o 180, que é o atendimento à mulher, o 190, que é da polícia, 153, que é a Brigada da Mulher, o do CREAS, que é 3090 53 9553, desculpa, é 3090 9553, certo? E dos outros espaços também, tá? Obrigada, Betânia, foi um prazer. Prazer todo meu, Lu. E aí dizer que continuem, né, com a gente. Próxima semana, né, a gente terá uma nova live, um novo tema, né? Aí pelo enfrentamento da violência contra a mulher, né? Porque o amor, ele não é dor.
Obrigada, Geisa, Marcos, José, Humberto e Alisson. Coordenadoria da Mulher, né, por ter dado presença à nossa live, a equipe do CREAS, o CTP, o CETAP, né, e entre outros, né, que foi subindo aí que não deu para eu gravar, mas eu agradeço todos, a Cessa, né, a Késia, a Anderson, a Nosso coordenador, né? Que está sempre com a gente, não aparece aqui, mas é uma das pessoas assim que é muito importante, né, na luta contra a mulher e assim vem agregando muito, acho que para o município de Camaragibe, né? E assim tá nos bastidores Samara, né? Também Samara. que vem aqui meio que ensinando a gente, né, a lidar com as tecnologias, né? E assim, um agradecimento especial aí à minha parceira de live anterior, Amélia. Obrigada, Amélia. Um beijão. Gente, até a próxima. Isso. E aproveitando o telefone que eu esqueci, que foi da Coordenadoria da Mulher, que é 3456-5542, né? Então, a rede está pronta para acolher vocês, né? Não deixe de procurar, né? Se valorize, se empodere, busque ajuda, tá? E também obrigada. Tchau, Lu. Prazer. Tchau. Não sei.